Sempre que eu gravo um vídeo de criptomoedas, aparecem uns comentários sobre Phantom, principalmente lá no TikTok, porque agora eu sou um TikToker profissional. Tem essa galera lá falando de Phantom FTM, que Phantom é lua, Phantom com foguetinho, Phantom não sei o que. E aí eu comecei a me perguntar, será que Phantom é tudo isso mesmo? E aí eu fui estudar, obviamente, né? Porque se for tudo isso, eu também quero investir em Phantom. E aí eu fui estudar e descobri algumas coisas curiosas e já te adianto que eu optei por não investir em Phantom. Vou te explicar o porquê aqui nesse vídeo. Tem algumas polêmicas envolvendo a equipe que está por trás do projeto, uma perspectiva futura bem incerta e depois do que aconteceu com Terra Luna, eu acho que a gente precisa ser bem mais cauteloso na hora de investir em um altcoin para o longo prazo. Não é qualquer projeto de criptomoeda que vai para a lua, como muita gente se acostumou mal aí nos últimos anos. Mas esse vídeo aqui, ele pode ir pra lua se você ajudar, né? Se você deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal, o YouTube vai me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, to the moon aí com esse vídeo. Mas chega de palhaçada, vamos ao que importa aqui, ao que você entrou nesse vídeo procurando. Caso você nunca tenha ouvido falar ou ainda não entenda muito bem o que é a Phantom e para que esse projeto serve, eu vou resumir tudo aqui para você. A Phantom é uma plataforma descentralizada que usa uma tecnologia chamada de DAG e que tem o seu próprio mecanismo de consenso para prover serviços DeFi aos desenvolvedores. O seu propósito de existência é superar os problemas de outras blockchains do mercado ao oferecer um grupo de ferramentas que simplificam a integração entre os aplicativos descentralizados e equilibram segurança, escalabilidade e descentralização dentro de uma mesma blockchain, dentro de uma mesma rede. Por conta dessa tecnologia DAG que a gente chama, alguns detalhes técnicos da Phantom são diferentes de outras criptomoedas que funcionam através de blockchain. Essa DAG, caso você nunca tenha ouvido falar, é uma sigla para Directed Acyclic Graph. Meu inglês para essas coisas é pífio, tá? Mas em português fica algo como grafos acíclicos dirigidos, o que também não muda muita coisa, você não entendeu. Mas enfim, eu poderia entrar aqui nesse papo técnico de computação para te explicar como que uma DAG funciona, o que é um grafo acíclico de não sei o que, mas essa não é a proposta do vídeo. Então eu vou simplificar tudo aqui para você. A DAG é uma tecnologia alternativa à blockchain. A maioria das criptomoedas do mercado usam uma rede baseada em blockchain. A Phantom não. A Phantom usa uma rede baseada em DAG. E isso traz algumas particularidades para o projeto. Número 1, a rede não tem a figura dos mineradores validando transações como acontece no Bitcoin, por exemplo. Número 2, a rede não tem taxas de transações. Número 3, a rede tem uma velocidade consideravelmente maior do que as outras. Ela consegue processar mais transações por segundo do que uma blockchain usual. Mas como dizia Rock Balboa, né? O mundo não é um mar de rosas. O mundo não é um grande arco-íris. Um mar de rosas. Então essas aparentes vantagens também carregam pontos negativos. Uma DAG é normalmente bem menos descentralizada do que uma blockchain. Para uma rede desse tipo manter a sua segurança, ela precisa de alguns pontos de centralização. E como eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, a descentralização é uma das características mais importantes que um projeto de criptomoedas precisa ter para ser bem sucedido no longo prazo. O Bitcoin não teria chegado onde chegou se a sua rede não fosse tão descentralizada quanto ela é. Então esse é o meu primeiro pé atrás com a Phantom, além de, é claro, a tecnologia da blockchain já ser bem mais consolidada do que uma DAG, já é bem mais aceita pela sociedade. Mas vamos com calma que eu ainda vou me aprofundar bastante nesse assunto. Até o momento, eu só tô falando da rede Phantom, né? Eu nem entrei na FTM ainda, que é a criptomoeda nativa da rede Phantom e justamente o que a gente está discutindo aqui, se vale a pena ou não investir. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a história da Phantom, antes de entrar na criptomoeda em si. É importante a gente entender onde tudo começou e quem que tá por trás de tudo, né? A Fundação Phantom, que é responsável pela rede Phantom e pela criptomoeda FTM, foi criada por um sul-coreano, o Dr. An Byung, que é doutor em ciência da computação pela faculdade de Yonsei e que eu não tenho a menor ideia se pronunciei o nome da forma certa. É foda esses nomes orientais, né? Mas enfim. A história desse cara com o mercado de criptomoedas é bem curiosa. A narrativa que ele conta é que desde muito cedo ele percebeu que seria possível utilizar tecnologias de blockchain e DAG para resolver problemas do cotidiano. Ele diz inclusive que foi provavelmente um dos primeiros do mundo a ter essa realização. Uma história bem interessante que a Fundação Phantom conta é que no começo da internet eram muito populares os sites que
ranqueavam restaurantes com base nas avaliações dos clientes. Mas como tudo na época ainda era muito recente e não tinham muitos processos de verificação, os restaurantes e demais usuários conseguiam fraudar esse sistema com muita facilidade. Os sites não eram fidedignos de verdade. E aí, por conta disso, o Dr. An aproveitou sua experiência como gerente de um desses sites e se juntou com outros pesquisadores da faculdade de Onsei para criar uma plataforma de contratos inteligentes via blockchain que traria mais velocidade, segurança e escala a esses sites de avaliação. Segundo a própria Phantom, o projeto todo, inclusive, surgiu desse protótipo. Uma história bem curiosa, né? O Dr. An foi muito importante para o desenvolvimento da Phantom, sem dúvidas. Mas a verdade é que o cara que eu acredito que fez o negócio explodir mesmo nos últimos meses foi o André Cronje, um dos desenvolvedores mais conhecidos e admirados do mundo no segmento DeFi. Ele já teve participação em alguns dos principais projetos do setor, como a Multichain e a Yearn Finance. Hoje em dia, ele já não faz mais parte do projeto da Phantom. Ele anunciou a sua saída do mundo cripto e aposentadoria há alguns meses, e só para você entender a importância desse cara para o ecossistema da Phantom, quando ele fez esse anúncio, o preço da FTM, que é o token, a criptomoeda nativa da rede Phantom, despencou. E agora que estão surgindo boatos de uma possível volta dele, a criptomoeda voltou a subir. Um ponto aqui não muito interessante na minha visão, porque traz uma fragilidade gigantesca para o projeto. Se o mercado inteiro enxerga que esse cara é essencial para Phantom e ele não tá mais lá, os sinais aqui não são muito positivos. Mas enfim, para a gente chegar aqui em alguma conclusão de fato, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a criptomoeda mesmo, sobre a FTM. Tá na hora, né? Sei lá quantos minutos de vídeo aqui e eu ainda nem citei a criptomoeda. Estamos só falando sobre a rede, sobre a história, sobre o fundador e não sei o que. Vamos lá então falar sobre a FTM. O token FTM em si, pra gente começar, é um pouco diferente dos tokens convencionais que a gente tem no mercado cripto. E por que isso? Porque ele pode existir em vários protocolos e não somente na sua forma nativa. Um exemplo disso é a compatibilidade que ele tem com a rede Ethereum. As pessoas podem comprar FTM como um token do tipo ERC20 da rede Ethereum e, se quiserem, podem converter em tokens nativos da rede Phantom. Alguns pontos de destaque que você precisa ter atenção na hora de analisar a criptomoeda FTM são os seguintes. Número 1. Existem hoje pouco mais de 2,5 bilhões de FTM em circulação, mas segundo o cronograma estipulado pela Fundação Phantom, esse número vai chegar até a oferta máxima de 3 bilhões e 175 milhões de tokens em 2023. Número 2. Como a gente já comentou, a tecnologia DAG da rede Phantom garante um aumento na velocidade das transações da rede quando comparamos com uma blockchain simples. A rede DAG da Phantom consegue realizar até 4.500 transações por segundo com um custo irrisório que normalmente se mantém em menos de 1 centavo por transação. Número 3. O mecanismo de consenso que a Phantom utiliza é do tipo Proof of Stake, o que significa que você pode fazer o staking da criptomoeda para gerar renda passiva e ele recebe o nome de Lachesis ou Lachesis, sei lá como que pronuncia. Esse protocolo foi construído por meio de uma camada de consenso independente, o que facilita os processos envolvendo o mundo das finanças descentralizadas. A Lachesis também fornece maior segurança para a cadeia de contratos inteligentes compatíveis com a Ethereum, o que possibilita que criações realizadas na rede da segunda maior criptomoeda do mundo sejam copiadas para a rede da Phantom, assim como acontece com o próprio token FTM. Número 4. A criptomoeda FTM é bastante volátil no mercado. Desde o seu lançamento em 2018, o preço estabeleceu o seu menor patamar em 0,0002 dólar e a sua máxima histórica por volta de 3 dólares e 30 cents. Ou seja, volatilidade é o sobrenome da Phantom. O grande problema é que as pessoas costumam ter uma maior aversão à perda de fato do que ao risco. Então, enquanto a volatilidade da Phantom era alta e o preço estava subindo, os investidores não reclamavam muito. Mas desde que ela saiu da sua máxima em janeiro até os preços atuais, muitos investidores começaram a ficar preocupados. Obviamente, uma queda de mais de 60%, que foi o que aconteceu, acende um sinal de alerta em qualquer investimento, mesmo naqueles mais voláteis. Mas é importante não fazer julgamentos precipitados sobre a qualidade do ativo com base única e exclusiva nessa queda de preço. Como a gente já comentou aqui nesse vídeo, o principal motivo por trás de todo esse estresse no preço da FTM foi a saída do André Cronje do projeto. Existem mais de 50 funcionários na Phantom, mas a saída de um único conselheiro, o André, ocasionou toda essa reação negativa do mercado. E bom, quando a gente fala de perspectivas futuras, o que a equipe da Phantom traz pra gente, mesmo sem a figura do André,
parece bem positivo na minha interpretação. O foco do projeto está sendo o lançamento da Phantom Virtual Machine, uma tecnologia que promete acelerar a implementação dos contratos inteligentes e dos aplicativos descentralizados na rede da Phantom. Tudo isso, é claro, em paralelo com melhorias essenciais, como o aumento da velocidade da rede. Eles querem processar cada vez mais transações por segundo do que eles fazem hoje. Além disso, um outro ponto bem interessante a ser comentado é que a equipe da Phantom também está trabalhando para aumentar a quantidade de validadores da rede. Eu comentei agora há pouco que a rede funciona num protocolo de Proof of Stake, então nós não temos mineradores, como acontece no Bitcoin. Nós temos aqui validadores de transações. E atualmente a rede da Phantom funciona com somente 50 validadores, o que não é algo muito interessante. Mais uma vez aqui, cria um ponto de centralização que eu não gosto quando a gente fala de criptomoedas. O ideal é que a criptomoeda seja o mais descentralizada possível, e é por conta disso que a equipe está traçando esses planos de sair dos atuais 50 validadores para algo perto de 200 ou 300. E para isso eles vão precisar diminuir também o número de tokens FTM necessários para fazer o staking na rede, que atualmente é de 500 mil FTM. Ou seja, uma quantidade absurda aqui, um número muito grande de tokens que você precisa ter. Se a gente combinar todas essas promessas da Fundação Phantom e elas forem de fato implementadas, é óbvio, a rede tende a se tornar cada vez mais veloz e menos centralizada, o que é algo, na teoria aqui, muito positivo para quem investe na criptomoeda. Mas qual que é o problema aqui? Por que eu disse lá no começo do vídeo que eu decidi não investir em Phantom se as perspectivas aparentemente são positivas? Por dois motivos principais. O primeiro deles, muita coisa ainda está no papel e pode mudar. Uma coisa é o que a galera que está por trás da criptomoeda promete fazer, e outra é o que eles fazem de verdade. O caso da Terra Luna recentemente, eu acho que é perfeito para provar isso. E número 2, eu não vejo muito diferencial competitivo na Phantom. O projeto, ele é legal sim, ele tem boas perspectivas futuras. Beleza, ele tem potencial, tem uma equipe competente, tem bons projetos para o longo prazo. Mas e aí? Quantas criptomoedas que fazem exatamente a mesma coisa, talvez não da mesma forma, mas que atendem aos mesmos propósitos, existem no mercado? A Ethereum, por exemplo, está nesse mesmo segmento de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. O que é que a Phantom tem que a coloca acima da Ethereum, que a faz ter chances de superar a Ethereum? Eu, particularmente, não enxergo nenhum diferencial. É um projeto legal aqui, mas legais iguais a ele existem vários outros. E como investidor, eu preciso escolher onde que eu vou colocar o meu capital. Não dá para investir em tudo. Por isso que eu não comprei e não tenho planos, pelo menos por agora, de investir em Phantom. Eu não vejo como que o projeto pode se destacar no mundo cripto frente a outras propostas e outros projetos similares que inclusive já estão mais avançados e já possuem mais reconhecimento no mercado, beleza? Por isso que eu não invisto. Então, se você curtiu esse vídeo, se eu conseguir te ajudar a entender melhor como que a Phantom funciona aqui, faz o seguinte, deixa o seu like aí embaixo para eu saber que você quer ver mais conteúdo sobre criptomoedas e se inscreve no canal para ser notificado quando eu publicar esses novos conteúdos. Eu já tenho vários outros vídeos aqui no canal analisando projetos de criptomoedas, eles vão estar aparecendo na tela aí agora, ou daqui a pouquinho, sei lá quando que entra, e eu quero te pedir para você deixar um comentário aqui embaixo com uma sugestão de criptomoeda para eu analisar. O próximo vídeo que vai sair eu acho que vai ser da Polkadot, mas qual que é a próxima criptomoeda que você quer que eu explique aqui no canal? Que eu faça um vídeo nos mesmos moldes que esse daqui da Phantom. Deixa uma sugestão aí nos comentários, beleza? E aí você aproveita para dar uma olhadinha nos links da descrição também, para me seguir no Instagram, todas essas palhaçadas que você sabe que ajuda demais no crescimento do canal. Tamo junto! Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Bilhão e eu vejo você num próximo vídeo.